Then am I in trouble? A little. Is Barry gonna be mad at me? Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para 10 atores que revelaram segredos sobre os seus filmes ou seriados. I remember the image of the fat guy dad on the rooftop. Nessa lista, veremos os casos mais chocantes em que os atores entregaram certos elementos sobre os seus próximos projetos. Como os pontos da trama serão discutidos, já tô avisando que tem spoilers por aí. Você consegue pensar em algum outro caso que acha que deveríamos ter incluído? Conta aqui nos comentários. Número 10. O assassinato dos Waynes. Batman. Praticamente todas as pessoas no planeta sabem que a origem do Batman é ver os seus pais serem mortos a tiros na frente dele. No entanto, os elementos desse momento mudaram por meio de várias interações. Em Batman, de Tim Burton, Bruce finalmente descobre que Jack Napier, o Coringa nesse filme, foi o responsável por sua morte. You ever dance with the devil by the pale moonlight? Essa foi uma reviravolta na história clássica e que Michael Keaton revelou totalmente antes do lançamento do filme nos cinemas nos Estados Unidos. Ao discutir a motivação de Batman para lutar contra o Coringa, no Late Night with David Letterman, Keaton estragou a realização do protagonista para qualquer um que estivesse assistindo. Bruce Wayne witnesses the murder of his parents when he's a kid. And the Joker had done that? Yeah, but he doesn't know it till later. I see. I'm kind of blowing the plot here. Assim como Letterman previu, esse erro não impediu o público de ir aos cinemas. Yeah, like nobody's gonna go see it now. Número 9. O retorno de Quicksilver, WandaVision. Com a compra da 20th Century Fox pela Disney, todos os fãs da Marvel começaram a especular sobre como os X-Men seriam trazidos para o MCU. WandaVision nos deu o primeiro gostinho ao trazer Evan Peters, que interpretou o mutante Mercúrio na franquia da Fox. Long lost bro, get to squeeze his stinking sister to death or what? Embora isso acabasse sendo um erro de direção, a inclusão do Quicksilver foi estragada não por Peters, mas por Rodrigo Martín. O dublador espanhol já havia dublado Peters, e ele surpreendeu ao tuitar que daria voz a Pietro antes da chocante revelação. You don't think it's wrong? We kidding? I'm impressed. Seriously. Infelizmente, para Martín, ele aparentemente foi demitido pelo erro e substituído por Manuel Gimeno. Uncle Petey the rescue, huh? There you go. Problem solved. Número 8. O destino de Marissa Cooper, The O.C. The O.C. foi um programa de sucesso no início e meados dos anos 2000. Tinha música indie fantástica, personagens adolescentes adoráveis e drama mais do que suficiente para manter os espectadores voltando sempre. Uma das suas estrelas mais queridas foi Misha Barton, que interpretou a problemática Marissa Cooper. You're their cousin from Boston, right? No final da terceira temporada, Marissa foi vítima de um acidente de carro fatal, morrendo tragicamente nos braços de Ryan. Ryan, look out! Foi um momento excepcionalmente emocionante e estragado para alguns pela própria Barton. Durante uma entrevista ao Access Hollywood, Barton abordou os rumores de que ela estava deixando o programa, afirmando que Marissa realmente iria morrer. Isso foi pouco antes do episódio ir ao ar e, sem dúvida, tirou um pouco do impacto de uma cena de partir o coração. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. Número 7. O arco do irmão Ray, Game of Thrones. I'm done with fighting. O peso pesado atuante Ian McShane apareceu em um único episódio de Game of Thrones, mas de alguma forma conseguiu estragar tudo sobre isso. Ele deu várias entrevistas, incluindo uma no BBC Breakfast, onde afirmou que o arco do seu personagem envolveria alguém que todos acreditavam estar morto. I bring back a much-loved character everybody thinks is dead, so I'll leave it at that. Falando à BBC Radio, ele basicamente confirmou que a pessoa em questão era The Hound. Naturalmente, alguns fãs reclamaram. I think some of the men are a bit afraid of you. Em resposta, McShane disse ao The Telegraph que os telespectadores precisavam ter uma vida, dizendo infamemente que são apenas peitos e dragões. Ele também revelou que a única razão pela qual ele assinou foi porque era apenas para um episódio. Devido à natureza do show, todos imaginaram que isso significava que ele seria morto, e foi exatamente o que aconteceu. Número 6. Pistas de uma página de script. Okay, here you go. Good luck with that. A série Rocky é uma das maiores conquistas de Sylvester Stallone.
Creed, de 2015, colocou o boxeador em um papel mais de apoio, em vez de focar em Adonis, o filho do seu falecido amigo Apollo Creed. Em 2014, Stallone tuitou uma foto da sua mesa, com a legenda "Onde o roteiro é feito". No entanto, alguns fãs se deram ao trabalho de decifrar tudo da página retratada e descobriram alguns detalhes bastante importantes. Não apenas revelou que a multidão canta o nome de Creed após a sua luta climática, mas também revelou o fato de que Rocky está lutando contra o câncer. Talvez Stallone devesse tuitar a página de título da próxima vez. If you don't jump on this quick, you're gonna end up dying. I know. Número 5. Um spoiler da vida real. Narcos. Se você conhece um pouco sobre a vida e os crimes de Pablo Escobar, provavelmente adivinhou que Narcos, da Netflix, acabaria levando à sua morte. Mas ainda havia um pouco de mistério quanto ao momento de tudo isso. No entanto, Wagner Moura, que interpretou o notório chefão do tráfico, falou abertamente sobre a morte do seu personagem antes da segunda temporada. So, in the season... Pablo's gonna die this season. Ele não achou que fosse um spoiler, já que a morte de Escobar poderia ser vista por qualquer um que procurasse. Mas será que ele deveria ter sido tão aberto sobre o destino do seu personagem, dado o contexto histórico? Bom, isso eu deixo para você decidir. Mas é seguro dizer que apenas os espectadores que ficaram longe dos materiais promocionais e da história ficaram chocados quando a segunda temporada terminou. Spoiler alert! Let's explain it. If you go to Google, you kind of can't see what happens to Pablo. Número 4. Revelando o final. Eu sou a lenda. Will Smith é uma grande estrela de cinema. E é por isso que é tão surpreendente que ele tenha escolhido revelar o final de um dos seus filmes. Mas foi exatamente isso que ele fez em Eu Sou a Lenda. De acordo com a Reuters, Smith revelou muito sobre a trama ao falar com membros da imprensa em Tóquio. O coprodutor e corroteirista Akiva Goldsman aparentemente não ficou muito satisfeito, supostamente gritando: "Não entregue o final!". No entanto, os presentes foram convidados a não revelar o clímax, que mostra o personagem de Smith, Dr. Neville, explodindo junto com um grupo de Darkseekers. Felizmente, os participantes parecem ter obedecido. Se a notícia tivesse se espalhado, o erro de Smith poderia ter levado a perdas significativas nas bilheterias. Número 3. Transmissão ao vivo acidental de Mark Ruffalo. Thor: Ragnarok. Para deixar os fãs empolgados com o lançamento de Thor: Ragnarok, o ator de Hulk, Mark Ruffalo, transmitiu ao vivo a estreia de Los Angeles no Instagram. O único problema é que ele não desligou antes do início do filme e simplesmente enfiou o telefone no bolso. In all fairness, Yes? it was in my pocket. What, the phone? Yeah. Mais de 2.000 pessoas estavam na transmissão ao vivo e ouviram os primeiros 20 minutos do filme. Hilariamente, Ruffalo até sentiu seu celular recebendo notificações, mas não quis ser rude verificando-as durante o filme. But I was like, I can't check my phone in the middle of the theater. That's rude. Foi só quando alguém da Disney lhe disse para desligar o telefone que ele percebeu o que estava acontecendo. Tudo sobre esse momento é divertido, mas esperamos que a Marvel não tenha dado a ele um tempo muito difícil. Your phone is on. Turn off your phone. And I was like, my phone's not on. Número 2. A reviravolta de Vader. Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca. Darth Vader sendo o pai de Luke Skywalker é uma das maiores reviravoltas do cinema. No. I am your father. Ainda bem que Empire foi lançado antes da mídia social, ou então David Prowse estaria em apuros. Prowse, que interpretou Vader na tela, mas não o dublou, revelou a reviravolta durante um evento para fãs em 1978, 2 anos antes do lançamento do filme. Naquela época foi noticiado por um jornal de São Francisco. Felizmente, a notícia parece não ter se espalhado para a maioria dos fãs de Star Wars. Não achamos que isso prejudicaria a venda de ingressos, mas pode ter manchado a cena icônica. Se algo assim acontecesse hoje, não haveria como parar. It's not true. That's impossible. Antes de continuarmos, se você gosta do nosso conteúdo, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações.
Tem vídeo novo todos os dias. Número 1. Momento ruim de Tom Holland. Vingadores, Guerra Infinita. Guerra Infinita é um dos filmes mais importantes do MCU. No entanto, alguns membros do elenco quase estragaram tudo para os fãs. Mark Ruffalo nos disse que todo mundo morre, menos de um ano antes da estreia. Wait till you see this next one. Everybody dies. No entanto, Tom Holland foi mais específico e superou Ruffalo. Holland, conhecido por vazar acidentalmente spoilers do MCU, surpreendeu o público antes de uma exibição em Los Angeles, com outros pesos pesados da Marvel. Pensando que já tinham assistido ao filme, ele gritou, "Estou vivo!", depois que ele foi apresentado, insinuando a morte do Homem-Aranha. Ele então percebeu seu erro e se sentiu péssimo com isso. Revelar que o seu amado personagem morre para os fãs momentos antes do filme é um erro incrível. E aí, concorda com as nossas escolhas? Confira esse outro clipe recente do Watchmojo Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.